Então, a aula de hoje, nós vamos finalizar a apostila 4, né? Então, nós vamos lá para a frente C, conteúdo de zoologia, filo dos moluscos. Esse conteúdo está na página 34 da apostila, tá bom? Então, peguem lá comigo na página 34, filo dos moluscos, como a gente costuma fazer quando a gente estuda um grupo, né? A gente relembra um pouquinho o que a gente viu nos grupos anteriores, até porque é bem importante que a cada grupo que a gente estuda, a gente faça um comparativo, né? O que o grupo anterior trouxe de novidades, que no grupo que eu estou estudando agora permanece. Ou o que não tinha nos grupos anteriores de característica e surge neste que eu estou estudando agora, tá? Então, esse olhar da evolução que procura, né, fazer esse comparativo entre os grupos é muito importante. Aliás, todas as questões, né, de vestibular, elas buscam fazer também essa análise comparativa e evolutiva. Por isso que eu busco em cada aula fazer assim, desta maneira com vocês também. E sempre fazendo comparativo com grupos anteriores, sempre ressaltando o que é novidade evolutiva no grupo que estamos estudando agora e fazendo ali uma memória dos grupos anteriores, o que nós vimos, né, pelo menos de características gerais dos grupos anteriores, tá bom? Vamos lá para o planeta Bio. Aqui na introdução, né, do conteúdo, ele já traz, por isso que eu gosto muito deste portal, né, do Planeta Bio, ele já faz já recapitula um pouco para a gente essa história que a gente está contando, né? Então, nós estamos aqui, olha, filo dos moluscos, né? Estudamos anteriormente o filo dos nematóides ou nemátodos, tá? Anteriormente os plateumintes, né? Começamos, na verdade, lá embaixo com o primeiro grupo, mais simples, os poríferos, depois os quinidários, plateumintes, nematóides ou nemátodos, e agora o grupo dos moluscos, tá certo? Então, nós temos aqui, vamos lembrar um pouquinho, né? O grupo dos plateumintes é um grupo importante, ele trouxe várias novidades que vão permanecer aqui até o fim agora. Por exemplo, foi os plateumintes que trouxe pela primeira vez a simetria bilateral e com ela a cefalização, a centralização do sistema nervoso na parte anterior. Foram os plateumintes também que pela primeira vez apresentaram o terceiro folheto embrionário, né, a mesoderme, folheto este que é capaz, então, de girar, de formar órgãos que anteriormente não existiam, ok? Apesar dessas importantes novidades, os plateumintes ainda não tinham aquela cavidade onde se instalam os órgãos, que é o celoma, eles eram acelomados, né? E também o seu sistema digestório era incompleto, né? Porque apresentava apenas a boca, né? Então não tinha a abertura do ânus, então tinha que ter um revezamento aí ao longo do processo digestivo. Aí, estudando os nemátodos, né, nós vimos que ele já apresenta, sim, esta cavidade, né, onde os órgãos vão se acomodar, mas ela é chamada de pseudoceloma porque ela é revestida uma única vez pela mesoderme, ok? Então, por isso, a gente diz que eles são pseudocelomados. Já tem essa cavidade que vai atuar tanto como um esqueleto hidrostático, quanto, né, um local cheio de líquido, onde esse líquido circula e faz o papel do sistema circulatório, que para esses animais ainda não existe, tá certo? Que mais? Nós vimos
que são os nematóides que trazem pela primeira vez o sistema digestório completo. Isso é muito importante, tá? Finalmente aparece aqui o sistema digestório completo de boca há anos. Então é algo importante, porque a gente vai ver que a partir de agora todos vão ter sistema digestório completo. Então é uma característica que a gente vai até quase que caindo no esquecimento, mas a gente acaba até esquecendo de falar dela, porque de tão repetitivo que vai ficar, porque daqui para frente todos vão ter sistema digestório completo, mas sempre é importante ter como referência. Mas em qual grupo esse sistema aparece pela primeira vez? Então, lá nos nematóides, ok? Então, hoje é dia de falar de moluscos. Molusco é um filo que compreende animais com corpo mole, tá? Esse nome molusco sugere isso para a gente. E que animais pertencem a este filo? Nós vamos ter aqui a lula, o polvo, o caramujo, o caracol, a lesma, a ostra, o náutilo. O náutilo, ele é menos conhecido, né? Mas ele é do mesmo grupo que a lula e o polvo, então ele é em estrutura de corpo ele é bem parecido, mas ele tem concha, né? Então é como se fosse um polvo dentro de uma concha, tá? Esse é o náutilo. E muitos outros aqui animais. Então nós temos que é um grupo, apesar de ter várias características em comum, vão pertencer ao mesmo filo, notem que é um grupo bem diversificado. Tem animais que não têm concha, como as lesmas, tem animais que têm uma concha só, como o caramujo, o caracol, há animais que têm duas conchas, como as ostras, e há ainda aqueles que vão ter concha interna, que é o caso da lula. Então, vocês vão ver que dentro deste filo vai ter assim uma grande variação. E quando isso acontece, inevitavelmente, a gente vai ter que falar de categorias que estão abaixo do filo. Nós vamos ter que falar das classes. E em se tratando de moluscos, são várias classes. Então, a apostila de vocês vai falar de todas elas. A classe, todas não, mas quase todas, né? Tem algumas aí menos importantes que não aparecem, né? Então, vai ter aqui a classe dos gastrópodes, classe dos bivalves, classe dos cefalópodes, né? Bom, ele vai falar apenas dessas três. Que bom, porque existem muitas outras, vocês vão ver depois aqui eu vou apresentar para vocês. Mas essas três classes aqui mencionadas pela apostila são as três mais importantes, são aquelas três que vocês vão precisar saber, não só o nome, mas algumas características que são específicas destas classes, ok? Então, primeiramente, vamos falar assim de forma geral, procurando padronizar um pouco o que vale para qualquer molusco, tá? Mas é um tanto quanto difícil, porque como eu falei, né, cada classe tem as suas particularidades. Então, nós vamos ter que falar isso no particular. Mas, no geral, o que a gente tem para dizer, né? Que são animais de corpo mole, são animais que na maioria apresentam concha, são todos triblásticos, afinal essa característica foi trazida pela primeira vez lá nos plateumintes, como eu falei há pouco, e eles são celomados, olha que importante, né? Os plateumintes têm a mesoderme, mas não formam cavidade, por isso que eles são acelomados. Os nematóides têm a cavidade revestida uma única vez pela mesoderme, então eles são pseudocelomados. E agora, pela primeira vez, aparece um grupo celomado, que vai ter a cavidade, e esta cavidade será duplamente revestida pela mesoderme. Ou seja, isto aparece aqui no grupo dos moluscos pela primeira vez e vai permanecer assim agora até o final. Então, sempre que é uma novidade, frisa, grifa aí que é importante.
Sheila, aqui está falando que é um celomado esquizocelomado. Olha, vamos deixar isso, né, aqui em off, porque realmente ninguém perde isso, é detalhe demais, não precisa. Eu não vou trazer isso para vocês, tá? Vamos acrescentar mais coisa aqui ainda, né? Vamos ficar com o que realmente é necessário. São protostômios ou protostomados, então fora os poríferos que não têm boca, de quinidários até agora, todos eram protostômios. Sheila, mas me lembra um pouquinho, me atualiza o que era mesmo um protostômio. O protostômio é aquele que o embrião forma primeiro a boca, se ele só tem boca. No caso desses que já tem boca e ânus, né? Então, a abertura lá inicial do embrião vai formar os dois, tanto a boca quanto o ânus. Esse é o protostômio, tá bom? Então, desde quinidário, todos aqui seguem com a mesma característica. Protostômios ou protostomados, simetria bilateral, como já falei. Habitat, nós temos alguns animais que são terrestres, como as lesmas e caracóis. Alguns que são de água doce, como os caramujos. E aí entra a diferença fundamental entre caramujo e caracol. Então, o caracol parece o caramujo, só que o caracol é aquele que fica no jardim, no ambiente terrestre. O caramujo, ele já é de água doce, tá? Então, essa é uma diferença aí entre algumas outras que vocês vão ver também. E tem marinhos. A maioria dos moluscos está no ambiente marinho. Então, a lula, o polvo, a ostra, o náutilo, os mariscos, né? Eu falo de mariscos porque é uma categoria aí de moluscos que algumas pessoas gostam, inclusive, de comer. Então, você mais ou menos relaciona, né? Então, aí são todos marinhos. O sistema digestório é completo, como eu já falava lá na introdução. Quem trouxe essa novidade do sistema completo foi o grupo anterior, dos nematóides. Então, isso vai permanecer agora até o final. E só para lembrar, se esse sistema digestório é completo de boca a ânus, a digestão começa na cavidade digestória, ou seja, ela é extracelular, e depois o nutriente é absorvido e vai para a célula e completa a digestão dentro da célula intracelular. Aqui vai entrar um detalhe, né? Na verdade, uma estrutura que não existia nos grupos anteriores, que é a rádula, né? Então, daqui a pouco eu vou falar mais dela para vocês. Então, entra aí um acessório ao sistema digestório que não havia nos grupos anteriores. Agora vamos lá, gente, porque agora vai ser muito, muito importante isso que eu vou falar. Sistema circulatório. Por que muito, muito importante? Porque até agora nenhum dos animais que nós aprendemos tinha sistema circulatório, né? Tanto que o transporte de nutrientes e gases dependia do líquido que circulava dentro do corpo. Então, circulava líquido dentro do corpo do porífero, é ele que entregava os gases, né? Circulava líquido na cavidade gastrovascular do quinidário, era ele que entregava os nutrientes e os gases, né? Coisa que quem geralmente faz é o sangue. Circula líquido dentro do pseudoceloma, é ele que faz às vezes do sangue, né? Mas é agora que aparece pela primeira vez um sistema circulatório. Daí você pode talvez perguntar assim, mas Sheila, mas por que só agora? Eu falo que cada sistema aparece na hora certa, porque cada acessório que você acrescenta aqui, claro que ele vai te dar vantagens, né? Ele vai trazer ao animal vantagens em relação aos que não o têm. Mas sai caro, energeticamente falando, né? Eu até gosto de comparar assim, é como se você fosse comprar um carro, né? Você pode comprar o básico
Ou você pode comprar aquele que tem ali acessórios, tem estruturas mais sofisticadas, ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, tem trava, enfim, tudo isso que você comprar a mais, acrescentar no seu veículo, né? Claro que ele vai te dar vantagens, sim, mas tem custo. E isso também se aplica aqui aos animais, porque cada órgão que aparece, ele traz benefícios, ele traz coisas positivas, legal, mas implica em custo energético. Então, você vai dizer assim, mas por que que os outros não tinham e esse vai ter? Né? Então, para os outros, a água circulando no corpo, entregando nutrientes, estava fazendo muito bem essa função. Então, não era necessário, vamos dizer assim, gastar energia para se ter um sistema circulatório. Olha só. Mas chegou um ponto na evolução que já não dá mais para ser assim. Porque esse líquido circulante entregando água, entregando nutrientes e gases, já não vai ser suficiente para oxigenar e nutrir o corpo do animal. Já não dá mais para ser assim. Então, é aqui no grupo dos moluscos que aparece o sistema circulatório para desempenhar esse papel, mas lembre-se que cada novo sistema custou energia, né? Costumo comparar com a gente. A gente, ser humano, é o mais sofisticado de todos no reino animal. Mas não pensa que isso sai barato, não, né? Energeticamente isso é caro. Então, nós temos o melhor sistema imunológico se comparado a qualquer outro animal, mas isso tem custo energético, né? Então, se você tem, é porque lá na balancinha custo e benefício te dá mais benefício do que custo. Então, vantajoso, vamos ter porque tem vantagem. Agora, para o animal que fala assim, olha, vou colocar na minha balança custo-benefício. Olha, sai mais caro do que me dá vantagem. Então é melhor não ter. Então, é uma forma da gente entender porque alguns grupos animais têm certos sistemas e outros não têm, tá? Então, é essa a ideia. Tá claro isso para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Para mim tá tranquilo. Ótimo. Muito bem. Então, vai ter sistema circulatório. Esse sistema circulatório, na grande maioria das espécies, será aberto, tá bom? Mas para algumas espécies ele será fechado. Sheila, mas o que é um sistema circulatório aberto, né? E o que é um fechado? Então, daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes, eu vou explicar essa diferença, ok? Para você entender aí o que é um aberto e o que é fechado. Mas, por enquanto, é preciso que você saiba que é o primeiro grupo a ter sistema circulatório. E vamos lá, parceiro do circulatório, olha quem surge também, o respiratório. Sheila, não tinha sistema respiratório nos outros? Não, não tinha, tá? O oxigênio, claro, o animal respirava, né? Se não respirar, não vive, mas o oxigênio, ou ele era passado célula a célula no corpo, ou ele fluía com os líquidos que circulavam no corpo. Era esse líquido aí circulante que entregava, né? Que esse líquido circulante era água, é por isso o ambiente está no. Por isso que o animal fica em ambiente aquático, isso também favorece. E aí, é este líquido que entrega o oxigênio, que tira o gás carbônico. Mas agora não. Agora eu tenho um sistema para fazer a entrega. Então eu preciso caprichar também num sistema que adquira de forma mais eficiente o oxigênio do ar. Então, quando surge no animal o sistema circulatório, surge também o respiratório. Então, os grupos anteriores não tinham nenhum dos dois, e agora, quando aparece um, aparece o outro também. Sheila, diz para mim que tipo de sistema respiratório os moluscos vão ter.
Olha, está muito relacionado ao ambiente que eles vivem, não é? Então, aqueles que são aquáticos, marinhos ou de água doce, vão respirar por brânquias, porque é o órgão que é capaz de adquirir o oxigênio da água. Mas os terrestres, né, vão fazer isso por meio de pulmões, que é o tipo de sistema respiratório que tira o oxigênio diretamente do ar. Mas eu já quero adiantar para você, apesar da gente chamar aqui de pulmão, não pense que ele se parece com o nosso pulmão. Vocês vão ver que não tem absolutamente nada a ver em termos de morfologia. É muito, muito simples, tá? A gente só chama de pulmão porque faz o mesmo que o nosso órgão faz, que é tirar o oxigênio do ar. Mas é uma estrutura extremamente simples, e depois nós vamos vê-la com mais detalhes, ver como que ela trabalha. Ok? Importante aqui saber que tanto o circulatório quanto o respiratório aparecem neste fio. Sistema excretor. É novidade? Não, não é, porque o primeiro grupo que apresentou foi lá os plateumintes, aquele que a gente vem cantando a musiquinha, né? A planária representando aí os plateumintes, é aquele que apresenta excreção por célula flama. Já os nematóides, né, como as lombrigas, apresentam um sistema de excreção chamado túbulos em H. Os moluscos vão apresentar uma estrutura chamada nefrídio, certo? E aqui está escrito metanefrídio, mas metanefrídio, nefrídio é a mesma estrutura, tá? Então é importante que você saiba quem é a estrutura de excreção. Então, só para lembrar aquela musiquinha que a gente vem cantando, lembra, tá? Eu já passei a letra para vocês, mas só vamos atualizar aqui, né? Então, a gente cantava assim: planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. E depois o verso, como é que era? Toda lombriga, túbulos em H, moluscos e anelídeos, nefrídeos para excretar. A planária, não me engana, sua excreção é por célula flama. Ah, é? Então, ó, já chegamos num ponto aqui do nosso conteúdo onde nós estamos. Moluscos, e já até fomos para o próximo grupo, dos anelídeos. Então, moluscos e anelídeos, nefrídeos para excretar, tá? Plateumintes, célula flama. As lombrigas, né, simbolizando os nematóides, túbulos em H. Moluscos e anelídeos, nefrídeos para excretar. Perfeito? Então, a estrutura excretora é o nefrídeo, depois a gente vai ver com mais detalhes como ele é e como ele trabalha. O sistema nervoso está presente desde os quinidários, né? Ele passou a ser centralizado lá nos plateumintes, né? Com a simetria bilateral, e segue com esse formato, né? Ganglionar ventral, né? Que tem gânglios, que são concentrações de neurônio na porção anterior do corpo. E destes gânglios partem cordões nervosos que se estendem pelo ventre. Por isso que a gente diz que os invertebrados têm sistema nervoso ventral, ao contrário de nós, cordados, que vamos ter um sistema nervoso dorsal. Então, eu gosto sempre de fazer o comparativo com a gente, porque na gente a gente sabe como é que funciona, né? Então, na gente, o sistema nervoso é dorsal. Para os invertebrados que o possuem, ele é ventral. Então, aquilo que nós temos lá, a nossa medula espinhal, é nas costas. Para estes, é no ventre. Tudo bem? Vamos avançar aqui um pouquinho, né? Para vocês terem uma ideia, olha quantas classes são, né? Aplacóforos, poliplacóforos, monoplacóforos, escafópodes. Todos esses aqui não aparecem na apostila de vocês, porque são grupos aí, olha, são 7 classes. Essas 4 primeiras aqui, né, são menos importantes. A que vocês vão precisar saber, que são as que estão aí descritas na apostila,
são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes, tá bom? De forma geral, quem são os bivalves? Vou começar aqui pelo nome. Bi pressupõe dois e valva se refere à concha. Então, nós dentro deste grupo, nós temos os animais que apresentam duas conchas articuladas, né? Como o caso das ostras, mariscos, mexilhão, tá? Então, aqueles que vão ter aí o seu esqueleto na forma de duas conchas. Estes são todos marinhos ou de água doce, então não tem nenhum bivalve terrestre, tá certo? E, como nós vamos ver daqui a pouquinho, os bivalves não têm cabeça. Olha que loucura, gente. O bicho não vai ter cabeça. O corpo está todinho concentrado dentro da concha. Vamos lá para os gastrópodes, né? Podes, esse termo podes significa pé, certo? E gastro tem a ver com estômago. Então, traduzindo ao pé da letra, o nome dele quer dizer estômago no pé. Na verdade, todos os órgãos, não apenas o estômago, tá? Estão dentro desta concha e estão em cima dessa estrutura aqui, que ele usa para se locomover, que a gente chama de pé. Então, de fato, não apenas o estômago, mas todos os órgãos estão em cima do pé. Então, ele faz jus ao nome dele, gastrópode, tá bom? Eles apresentam uma única concha, então é o caso dos caramujos, dos caracóis, tá? Mas dentro deste grupo também tem a exceção, que é a lesma. A lesma não tem concha, mas é um gastrópode. Então, deste grupo nós temos animais marinhos, de água doce e ainda os terrestres. Os cefalópodes são aqueles, né, que vão ter, ou eles não têm concha, né, como é o caso do polvo, ou eles têm uma concha só, como é o caso do náutilo, ou eles vão ter uma concha interna, que é o caso da lula. São todos marinhos, eles apresentam tentáculos, né, presos, né, em torno de uma grande cabeça. Então, esse nome aqui, cefalopodes, podes, pés, céfalo, cabeça. Então, o que está em cima do pé? A cabeça. Então, tem um cabeção aqui, ó, globoso, e o que tem? Onde é que está essa cabeça? Em cima do pé. Então, também faz jus ao nome, né? Cabeça no pé. E aqui, entre aspas, estômago no pé, simbolizando todos os órgãos que estão sobre o pé. Tá bom? Bivalve, gastrópode, cefalópode. As três classes aqui que a gente vai estudar com mais ênfase. Muito bem. Vamos começar aqui ainda falando dos aspectos gerais. Eu já vou tomar como referência o gastrópode, aquele de uma concha só, tá certo? Mas aqui ainda estou falando de características bem gerais, todo molusco vai ter. Quando for algo exclusivo do gastrópode, eu aviso, tá bom? Então, o corpo do molusco geralmente é dividido em três partes: cabeça, massa visceral e pé. Está aqui a cabeça, né? Aqui, a massa visceral é o conjunto de órgãos, tá? Então, no caso do caramujo, do caracol, ele vai estar tudo aqui dentro da sua concha. A lesma que não tem concha, todos esses órgãos vão estar aonde? No pé, dentro do pé, certo? Então, cabeça, massa visceral, que é o conjunto de órgãos, e o pé para locomoção. Sheila, mas e o polvo? O polvo tem uma cabeça globosa. A gente não chama de pé, a gente troca o nome pé por tentáculos. E a massa visceral vai estar dentro da cabeça, porque não tem concha. Tudo bem? Sheila, mas e no caso do bivalve? O bivalve ele não vai ter cabeça, ele vai ter massa visceral, que fica dentro das duas conchinhas, e um pé.
Este pé geralmente fica dentro dessas duas conchas, mas de vez em quando ele põe o pé para fora. É algo estranho, né? Mas é uma concha, né? Ambulante, sai o pé ali de dentro, então o pé anda e a concha ali, mas não tem cabeça. É como se fosse exatamente isso aqui, mas sem a cabeça. Então esse é o caso do bivalve. Tudo bem? Que mais? Todo molusco vai ter uma região chamada manto. O que é isso? É um tecido, né? E aqui quando eu digo tecido, estou me referindo à definição biológica, conjunto de células, é um tecido que cobre as costas do bicho. E quando ele tem concha, ele entra um pouco aqui dentro da concha também. Por isso, eu imagino que seja por essa razão o nome manto, porque lembrando lá dos reis, que tem aquele manto, que é um tecido que fica nas costas, né? Eu acho que associaram um pouco as coisas aí. Então, esse tecido que está aqui nas costas dos moluscos se chama manto. Então, todo molusco tem manto. O manto, ele é capaz de formar a concha para aqueles que têm concha, claro, né? Mas ele também vai formar uma região chamada cavidade do manto, que é uma parte que entra dentro da concha e vai ser bastante importante. Então, vamos abrir a concha aqui, vamos dar uma olhada nessa massa visceral, olha quanta coisa tem, né? Então, boca, esôfago, né? Uma dilatação do esôfago, estômago, intestino, olha só, e o ânus desemboca aqui, certo? Aqui o órgão reprodutor, aqui a gente tem glândulas anexas, certo? Então tem muito órgão aqui, né? Então todos eles aqui no caso do bivalve dentro desta concha, tá? Vamos ver aqui o manto, número 2 é o manto. Cadê? Aqui, ó. Então, o manto, ele vem aqui nas costas, ó, tudo isso aqui, deixa eu até pegar uma canetinha, eu vou passar a caneta onde tem manto, tá? Então, aqui tem manto, ó. Ele entra dentro da concha, ele faz esse contorno, ele vem para cá, ele dobra e ele volta fazendo todo o contorno interno da concha. Então, manto, pessoal, é tudo isso que eu estou desenhando aqui em vermelho. Aí ele contorna aqui e vem para cá. Então, tudo isso aqui, revestindo por fora e por dentro, as costas do bicho, se chama manto. O manto, ele forma a concha. A concha é o esqueleto externo, por isso que a gente chama a concha de exoesqueleto, um esqueleto externo, tá bom? E a concha, ela é formada por níveis. Então, vamos supor, o corpo do bicho já foi desse tamanhinho aqui, ó. Tá? E a concha era assim, pequenininha, cobria isso aqui. Aí o bicho cresceu, ele precisou aumentar o tamanho da concha. Então, essa espiral, ela vai ganhando voltas e giros, tá? Se fosse uma espiral plana, girando em cima de si mesmo. Então, era pequenininho, daí teve mais um giro e mais um giro. Quanto mais gira aqui essa espiral, maior foi ficando o tamanho do bicho. Então, daí ele já foi desse tamanho, depois desse tamanho. Conforme o bicho foi crescendo, a concha foi proporcionalmente crescendo também. E quem que fazia a concha crescer? O manto. Beleza? Então, é papel do manto formar a concha, fazer a concha crescer. Mas o manto, ele reveste aqui este buraco por dentro. E este buraco é chamado de cavidade do manto, certo? Nesta região, tudo que tem que sair do bicho vai desembocar. Então, olha o ânus, onde está? Aqui. Então, as fezes vão sair por aqui, ó. Por cima da cabeça, assim? Pois é.
Alguns moluscos têm essa abertura virada para trás, então daí sai por trás, tá? Mas sempre pela cavidade do manto. Por onde é que sai? Vamos pegar aqui o 19, é a gônada, é o órgão reprodutor. Por onde saem os gametas? Né? São formados aqui, sai pela cavidade do manto, certo? Que mais? Vamos pegar aí... Cadê? Aqui ele não está mencionando tudo, né? Aqui, o que é esse negócio aqui meio rosado que parece uma pena? Né? Esse é o órgão respiratório. Isso que, na verdade, é uma brânquia, tá bom? Essa aqui é a brânquia. Então, onde está a estrutura respiratória? Dentro da cavidade do manto, ok? Então, o sistema excretor desemboca aqui. O digestório desemboca aqui. O reprodutor desemboca aqui. E é também nessa cavidade que está a brânquia. Então, a água entra, molha a brânquia e tem aqui a troca gasosa. Tudo bem? Só que eu estou falando aqui de um caramujo, né? Os caramujos, eles são aquáticos, então, claro, eles vão respirar por brânquias. Sheila, você falou que alguns são terrestres, né? E respiram por pulmões. E você disse que o pulmão é bem diferente. Pois é. O que seria esse tal pulmão que você falou? É a própria cavidade do manto. Pensa esse buraco aqui, só que sem essa brânquia aqui. Tire ela fora. Este buraco aqui é o que eu vou chamar de pulmão. Que, na verdade, é o quê? É uma superfície úmida onde ocorre troca gasosa. Então, o ar vai entrar por aqui, no caso do caramujo, desculpa, no caso do caracol, que é terrestre, o ar entra por aqui, tá? Toca essa superfície aqui, e aí o oxigênio é passado para a corrente sanguínea. Tá? Então, a gente chama esse buraco aqui de pulmão só porque é aqui que acontece a troca gasosa. Mas veja que é isso que é o pulmão desse bicho. Sheila, mas pensa aí comigo. E no caso de um polvo, né, que não tem concha, onde é que está a brânquia dele? Porque ele é aquático, então ele respira por tudo, né? Mas cadê a brânquia dele? Dentro da cabeça, junto com todos os outros órgãos. Por que o polvo tem um cabeção? Porque dentro da cabeça dele tem estômago, tem intestino, tem o órgão reprodutor, tem o órgão de excreção, que é o nefrídeo, o pulmão não, a brânquia, tá tudo dentro da cabeça, certo? Todos os órgãos, por isso que é cefalópodes, né? Dentro, a cabeça está em cima dos pés, mas essa cabeça está cheia de órgãos, massa visceral. Beleza? Vamos lá. Sheila, mas e uma lesma? Porque a lesma, ela é terrestre, certo? Mas ela não tem a concha. Tudo isso aqui está dentro do corpo dela. Como é que fica, então, a respiração? Bom, no caso da lesma, ela vai respirar pela pele, respiração cutânea. Porque aí não vai ter essa cavidade aqui, ó, que vai atuar como pulmão. Concordam comigo? Se a lesma não tem concha, não tem essa parte aqui. Então, não tem como ter cavidade do manto para funcionar como pulmão, certo? Então, aí a respiração vai ser apenas cutânea pela pele. Então, veja que eu falo assim, que o filo dos moluscos, ele é o filo das exceções. Tem algumas regras e centenas de exceções, não é? Bom, exagerei um pouquinho, não são centenas, mas dezenas de exceções. Então, tem molusco que tem corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. O outro tem massa visceral e pé. E o outro é cabeça e tentáculo. Aí tem uns que tem concha, uma só. Tem outros que tem duas. Tem quem não tem nenhuma concha. E vai ter a lula que tem concha interna. Aí tem quem respira por brânquias, tem quem respira por pulmões e tem quem respira pela pele, como é a lesma. E deixa eu falar mais uma coisa para vocês.
No caso do caramujo, que é esse aqui, eu brinco que ele é flex, né? Ele pode optar, já que ele tem a cavidade do manto, ele pode optar. Se ele estiver mergulhando, ele respira pelas brânquias. Se ele estiver na superfície da água, ele respira por essa cavidade aqui que atua como um pulmão. Então, ele tem as duas opções, exatamente. O caramujo, ele tem ao mesmo tempo brânquia e pulmão. Então, tem aqueles que só têm a brânquia, tem aqueles que têm brânquias e pulmões, tem aqueles que têm, como os caracóis, que são terrestres, só os pulmões, e as lesmas não tem nada disso, vai respirar só pela pele. Tá certo? Muito bem, vamos à frente. Aqui, já falando especificamente dos gastrópodes, né? Lesmas, caracóis e caramujos, isso aqui já é um caracol. A concha dele, veja que é plano espiral, é uma espiralzinha plana, né? Ao contrário deste daqui, que parece um fuso, né? Então ele vai torcendo e ficando lateral. Então, o que a gente tem aqui, né? O habitat, no caso dos caracóis, é terrestre, tem de água doce, tem marinho, só para lembrar que o caramujo, vetor da doença chamada esquistossomose, então o parasita é um plateuminte, mas o seu hospedeiro intermediário é um caramujo, tá? Então é bom lembrar que ele está aqui no grupo dos gastrópodes. Eles têm um manto, este manto forma a concha e empacota, porque ele embrulha por dentro toda a massa visceral, vai formar aquela cavidade que vai funcionar como pulmão para quem é terrestre, e pulmão e brânquia, como aqui que a gente vê que tem os dois, né? Sistema digestório, já dissemos que ele é completo para qualquer molusco, mas aqui eu quero falar para vocês aquele acessório que é a rádula. A rádula é um acessório que está aqui na boca, tá? Então, nessa partezinha aqui destacada em vermelho, né? Dentro da boca nós temos essa estrutura. Essa estrutura, ela funciona como se fosse um ralador. Sabe aquele ralador que a gente usa para ralar queijo, né? Parece com isso. Então, é uma superfície áspera, cheia de pequenos dentes, que vai funcionar ralando o alimento. Então, aqui a gente tem uma ideia de como é, dando um zoom. Então, quando o alimento entra na boca, aqui essa estrutura se move e ela rala, ela tritura o alimento, tá certo? Agora, quem é que vai ter rádula? Vai ter rádula os gastrópodes, certo? Porque pensa comigo, o bivalve nem cabeça tem, você acha que ele vai ter rádula? Não vai. Quem não tem cabeça, não tem olho, não tem boca, certo? Olha só, esse daqui tem olho. Alguns o olho fica aqui em cima, outros o olho fica aqui embaixo. Mas os gastrópodes têm olho na cabeça e tem boca com rádula, tá certo? Mas tem molusco que não tem cabeça. Aí não vai ter rádula e nem olho, nem boca, tá certo? Então, aqui o sistema digestório completo, como está destacado aqui, né? Dando aí uma ênfase para essa estrutura chamada rádula. Sistema respiratório, né? Como eu já falei, volto a frisar aqui, ainda falando de gastrópodes, tá? Olha, aqui eu tenho a brânquia, né? O órgão de respiração é a brânquia, mas esta cavidade do manto também ela funciona como pulmão. O sistema circulatório apresenta um coração, aqui representado pelo número 2. Caramba, Sheila, aparece sistema circulatório e já vem até com
coração, isso mesmo. No caso dos gastrópodes, esse sistema circulatório é do tipo aberto. Já vou explicar melhor o que é o sistema aberto, né? O sistema excretor é o número 3, nefrídeo ou metanefrídeo. Ele filtra os líquidos do corpo, retira os excretas e joga fora aqui na forma de urina. O sistema nervoso é igual para qualquer molusco, tá? E no caso dos gastrópodes, a maior parte deles é monóica, eles têm os dois sexos no mesmo bicho, então eles até podem fazer autofecundação, embora geralmente não é assim. Eles trocam gametas entre si. Tem fase larval, então o desenvolvimento é indireto. Mas vamos falar um pouco mais desse sistema circulatório. Deixa eu só ver, acho que ele não vai mostrar o sistema circulatório aberto, não tem problema. Eu vou desenhar para vocês. Deixa eu ver como é que está isso na apostila de vocês. Bom, até que está bonitinho, mas o meu desenho, acho que ele talvez seja um pouco mais explicativo, um pouco mais didático, tá? Então, acho que vale a pena anotar isso daí. Eu vou começar pelo sistema circulatório fechado, que é o que você conhece, porque ele é o seu, é o meu também, tá? Então, no sistema, eu vou colocar aqui um F de fechado. No sistema circulatório fechado, funciona assim. A gente tem um coração, aqui eu vou representar por uma bolinha, simbolizando uma bomba, né? E deste coração partem diversos vasos, aqui eu vou simbolizar por um só, para simplificar, para não ter que desenhar muita coisa, né? Então, eu vou desenhar um vaso só, que conecta, né, o coração a todo o resto do corpo, né? E aqui o sangue ele é impulsionado pela contração do coração, o coração contrai, empurra o sangue e o sangue circula dentro deste vaso, tá? Dá uma volta aí pelo corpo e depois retorna ao coração. Então, por que esse sistema ele é chamado de fechado? Porque, primeiro, o sangue não saiu fora do vaso. Tem alguma coisa, claro, que sai para fora do vaso, né? Então, quando o sangue passa aqui pelas células, sai nutrientes, sai oxigênio, entra excreta, entra gás carbônico, beleza? Então, tem coisas que entram e saem, mas o sangue não sai do vaso, tá certo? E se o sangue não sai de dentro do vaso, esse sistema fechado, ele atua com alta pressão. Então, ele vai ter muita pressão, certo? Porque o sangue, ele é bombeado pelo coração e não se perde muito em pressão ao longo do caminho que ele percorre nos vasos. Então, mantém ali a pressão estável. Agora, vamos para o sistema circulatório aberto, que será o caso da maioria dos moluscos, é o caso dos gastrópodes aqui. Então, eu tenho o coração, beleza? E o vaso que parte do coração, os vasos, né? Eu estou simbolizando um só para facilitar aqui o meu desenho. Acontece que esse vaso, ele é aberto. É como se fosse uma estrada, aí chega numa ponte, não tem a ponte, tá? Então, ele vai ser aberto neste sentido que o vaso, ele é interrompido. E se o vaso é interrompido, o sangue é bombeado aqui pelo coração, ele segue este caminho aqui, chega nesta parte aqui, o sangue sai para fora dos vasos. E depois ele tem que ser aspirado de volta para dentro do vaso. Sheila, mas ele sai para fora do vaso e ele cai aonde? Ele cai em cima das células. Então, o sangue, ele se derrama em cima das células. E aí as células têm um tempo
para pegar aquilo que elas querem que está no sangue. Então, aí elas pegam nutrientes, pegam oxigênio, devolvem excretas, devolvem gás carbônico, que é o tempo que elas têm do coração puxar esse sangue de volta para o vaso. Bom, se no caso do sistema circulatório aberto, o sangue sai para fora do vaso, isso significa que esse sangue circula no corpo com menor pressão, perde pressão, tá certo? Então, se o sangue circula com menor pressão, ele circula mais devagar. Gente, aqui vai ter muita implicação. E essas implicações vocês não vão encontrar na apostila. Então, por favor, anotem isso, tá? Porque são coisas importantes, são coisas que são cobradas de vocês, tá? Mas, Sheila, por que não está na apostila? Porque é um raciocínio que você tem que fazer em cima da informação que é te dada. Então, eu estou dando a informação que no sistema circulatório aberto, o vaso é interrompido, o sangue sai do vaso e isso ele perde pressão. Mas qual a consequência disso? É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu ainda quero falar um pouco mais deste coração, desse sistema aberto. Eu gosto de fazer um comparativo, porque eu acho assim que é a forma que melhor a gente entende o funcionamento do sistema circulatório aberto. Eu gosto de comparar o sistema circulatório aberto com um conta-gotas, né? Então, o conta-gotas, ele tem lá em cima aquela borrachinha e um caninho, não é verdade? Quando você aperta a borrachinha, o conteúdo, vamos supor um remédio que está ali, sai pelo caninho, não é? Mas a hora que você solta a borrachinha lá em cima, o caninho puxa o líquido de volta. Não é assim que funciona? Mesma coisa aqui. Vamos fazer um comparativo. A borrachinha é o coração e o caninho é o vaso sanguíneo. Então, quando o coração contrai, o sangue sai para fora. Banha as células, faz todas as trocas. Quando o coração relaxa, ele aspira o sangue de volta aqui para dentro. Pessoal, deu para entender isso que eu estou explicando aqui? Turma, tem alguém vivo aí? Dormiram? Todo mundo dormiu? Deu para entender, pessoal? Põe um joinha aí, diz um ok para mim, só para eu saber que vocês estão vivos. Eu entendi. Ah, beleza, ótimo. Muito bem, então. Agora vamos lá anotar porque é importante, hein? Aquilo que eu falei que é uma consequência disso aqui, ó, de o sistema aberto perder pressão. Então, eu já até coloquei uma caixinha de texto aqui, você coloca aí num post-it na sua apostila, anota no seu caderno, no cantinho da apostila, página 34, onde você achar que na hora de estudar vai ser mais fácil de você lembrar, mas não deixe de anotar isso. Muito bem. Primeira coisa, se nesse sistema aberto diminui a pressão, isso significa, em primeiro lugar, que o sangue circula mais devagar, certo? Então, o sangue vai andar mais devagar no corpo do bicho. Se o sangue anda mais devagar, olha outra consequência aqui. Deixa eu aumentar minha caixa de texto. Se o sangue anda devagar, demora mais para oxigenar as células. Concordam comigo? Demora mais para o oxigênio chegar. O oxigênio, quando ele entra na célula, ele é transformado em quê? Vocês já aprenderam isso? Você respira para produzir o quê? Energia. Não é assim?
Então, se demora mais para o oxigênio ir para as células, isso significa que tem menos energia no animal. Há mais uma derivação, mais uma implicação. Se tem menos energia no corpo do animal, será que é por isso que ele é lento? Exatamente. Por que caramujo é devagar? Por que lesma é devagar? Vocês estão me entendendo? Isso tanto é verdade que às vezes a gente até fala assim, né? Quando a gente quer dizer que uma pessoa é lerda, a gente fala assim, nossa, você parece uma lesma, não é? Então, por que o caramujo é tão devagar assim? É por isso. É porque o sistema circulatório dele é aberto. E aí o sangue circula com menos pressão. E aí isso demora mais para o oxigênio chegar à célula. E aí ele tem menos energia no corpo. Então é por isso que ele é devagar. Tá certo? Beleza. Ah, Sheila, mas o polvo não é assim. O polvo é predador muito veloz. Sabe por quê? Porque o polvo que está no grupo lá dos cefalópodes, ele tem sistema circulatório fechado. E aí vale tudo o contrário do que eu escrevi. Se o sistema circulatório é fechado, tem mais pressão. Tem mais pressão, o sangue caminha mais rápido. O sangue caminha mais rápido, o oxigênio chega mais rápido. Então vai ter mais energia, então o animal é mais rápido também. É o meu caso, o seu caso, no caso dos moluscos aqui, é o caso dos cefalópodes, do polvo, da lula, tá certo? Agora, ostra nem sai do lugar mesmo, né? Ou que se sai, desloca muito pouquinho. Caramujo anda lá, né? Devagarzinho. Lesma, devagarzinho. É por causa disso aqui. Então, tem a ver com o sistema circulatório, com o tipo de sistema circulatório. Gente, isso é pergunta de vestibular. Vestibular não vai ficar perguntando coisinha decorada. Aberto ou fechado? Tem pé, tem cabeça? Isso é importante saber? Claro que sim. É importante também, tá? Mas um vestibular como o Unicamp, como o Unesp, como o FUVEST, os melhores vestibulares não vão perguntar assim. Eles vão perguntar, vão pedir para você explicar por que o bicho é lento. Qual é a relação entre a lentidão do bicho e o tipo de sistema circulatório que ele tem? Olha só. Então, não é tão simples assim dar uma resposta. É uma resposta elaborada. Então, é preciso que você saiba fazer essa discussão. Tá bom? Ok, vamos avançar um pouco mais. Vamos falar agora dos bivalves. Os bivalves são aqueles moluscos que têm duas conchas, como a ostra, o mexilhão, o marisco. São animais que, como eu já disse, não têm cabeça, o corpo deles é constituído de massa visceral, conjunto de órgãos, e um pé. O pé fica aqui dentro do corpo, assim como a massa visceral. Eventualmente, ele põe esse pé para fora. Como este pé tem uma forma de machado, os bivalves também podem ser chamados de pelicípodos, porque podos, pé, e peles em forma de machado. Então, atenção, quando o nome é pelicípoda, é a mesma coisa que bivalve, certo? São todos aquáticos, então tem água doce, tem mar, a maioria é marinho, tá? Se todos são aquáticos, a respiração é só por brânquias, não tem pulmão aqui, tá certo? O sistema circulatório deles é aberto, olha só, aqui a gente tem um pouco mais de detalhes, né? Tem a concha, vamos abrir a concha para a gente ver por dentro. Sheila, como é que é essa história de não ter boca, né? Não tem cabeça, não tem boca. Aqui está escrito boca, né? Cadê o número 5? Então, mas o que a gente vai chamar de boca?
uma abertura aqui que se comunica com o número 6, que já é o estômago, certo? Então, olha que louco, gente. Como é que esse bicho vai comer? Ele vai se comportar como um filtrador. Filtrador é o nome que a gente dá para qualquer animal que coleta o alimento da água. Então, ele vai puxar a água para dentro do seu corpo. Quem vai funcionar como se fosse uma peneira, um filtro, para pegar o alimento? A brânquia. Sheila, a brânquia não é para respirar? Também. Nos bivalves, além de respirar, a brânquia tem papel de capturar alimento. Cuidado com isso. Já apareceu questão desse tipo. A finalidade da brânquia nos bivalves é, 2 pontos. Aí você vai nas alternativas procurando a opção respirar e não tem. E agora, o que eu faço? Bom, a brânquia do bivalve não serve só para respirar, ela serve para capturar alimento. Então, você tem que saber disso, tá bom? Então, captura o alimento e transfere para a boca. Porque um gastrópode, né? Um caramujo, ele come com a boca, não é mesmo? Assim como a gente também. Só que esse aqui, quem vai capturar o alimento é a brânquia, depois é que passa para a boca, tá certo? Então, o bicho não vai ter a cabeça onde está a boca, não é a boca que pega o alimento, é a brânquia, ok? Então, atenção para isso. O sistema digestório continua completo. Sistema circulatório aberto, olha aqui, coração, olha o vaso para cá e para lá, aberto, tá bom? Que mais aqui? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar desse grupo. Aqui só para mostrar um pouquinho, olha, a água é puxada para dentro do corpo do animal, ela leva para a brânquia oxigênio, mas a brânquia também pega alimento e transfere para a boca, que passa para o tubo digestório, tudo bem? Aí o tubo digestório incorpora o nutriente, vai para o sangue dá para os órgãos, né? Pega tanto o oxigênio quanto o nutriente, pega o gás carbônico, devolve para a brânquia e quando ele solta a água, ela sai com os excretas que vieram, a urina, né? Excreta é urina, mais o gás carbônico sai junto com a água. Então, esse é o esquema que explica como é que a água flui dentro do corpo do animal e o papel que ela tem, tá? Trazendo alimento e oxigênio e também eliminando excretas e gás carbônico. Ainda sobre bivalves, olha lá, o sistema circulatório aberto, como já falei, o excretor é o mesmo de qualquer molusco, nefrídeos, o sistema nervoso é igual a todo molusco, a reprodução, eles são de sexos separados, ao contrário dos gastrópodes, na sua grande maioria tem os 2 sexos no mesmo bicho, aqui eles são sexos separados, então tem ostra macho, ostra fêmea, tá bom? E em se tratando de ostras, uma curiosidade, que apesar de ser uma curiosidade, ela já caiu bastante em vestibular, viu? Então fique atento para ela. Quando a gente fala de ostra, logo nos vem na memória o fato de que algumas delas têm dentro de si, formam dentro de si pérolas. E o que é que são essas pérolas e como é que elas são formadas? Pessoal, a pérola é a resposta imunológica a um corpo estranho que entrou. Esse corpo estranho pode ser, por exemplo, um grão de areia, um micróbio. Então, se entrou isso no corpo do molusco, aqui no caso da ostra, olha, vamos dizer, entrou a partícula estranha. O que vai acontecer? O manto começa a secretar substâncias e envolver em camadas para isolar e matar aquele, se for vivo, né? Se for um micróbio, mata. Se for um grão de areia, não vai matar porque ele não é vivo, mas vai isolar ele do corpo.
tá bom? E aí, você abre a ostra, né? Para ela é só uma forma do sistema imunológico atuar. Mas para a gente é um grande presente, né? De alto valor aí comercial, a pérola que a ostra fabricou. Né? Então, ela fabricou a partir do manto, das substâncias que o manto secreta, como uma resposta a um agente estranho, um corpo estranho, então uma reação do sistema imunológico do animal. Importante saber disso, tá bom? Vamos lá. Última classe aqui de moluscos, os cefalópodes, né? Aqueles cuja tradução aqui significa pés na cabeça. São todos marinhos, são muito inteligentes, então polvo, lula tem memória, eles têm estratégias de defesa, como a glândula de tinta, né, que podem escondê-los para facilitar a sua fuga. Eles têm camuflagem, então eles podem mudar de cor de acordo com a superfície. Então, se eles sobem em cima de uma pedra, eles ficam cor de pedra. Se eles vão para a areia, eles ficam cor de areia. Então, eles têm essa capacidade. Então, isso é uma questão de sistema nervoso mais sofisticado, tá bom? Então, e por isso também a cabeça bem desenvolvida. Além disso, eles têm olhos bem desenvolvidos, né? Então, o bivalve não tem olho porque não tem cabeça. Os gastrópodes têm olhos, tá? Mas entre os invertebrados, o olho mais sofisticado é o dos cefalópodes, tá? Que vai ter elementos, inclusive, que lembram o nosso olho. O olho do cefalópode vai ter retina, vai ter cristalino, certo? Vai formar imagem. Então, ele é muito sofisticado, pensando que nós ainda estamos falando de um invertebrado. Um olho mais sofisticado que esse só vai ser encontrado depois nos vertebrados, tá certo? Então, são animais assim bem sofisticados. O que mais que nós temos para falar dos cefalópodes? Sistema digestório completo, como em qualquer molusco. Tem rádula porque tem boca, então a rádula só não vai estar presente nos bivalves. O sistema respiratório é brânquia, porque afinal os cefalópodes são todos marinhos. O sistema circulatório é fechado, olha só. Então, o sangue circula rápido, então tem bastante oxigênio, então tem bastante energia, por isso que os animais são velozes, tá certo? O que mais? O sistema excretor é por nefrídeos, como qualquer molusco. O nervoso é igual a de todos os moluscos. O reprodutor, eles são de sexos separados, com fecundação interna, tá? Então tem cópula. Eles botam ovos. Não sei se você já viu um ovo de polvo, de lula. Se você não viu, eu quero que você tenha essa curiosidade de buscar na internet depois alguma imagem para ver, porque, gente, é uma coisa linda de se ver, tá bom? Se eu encontrar uma bem bonita, eu posto depois lá no grupo para vocês. Mas é lindo demais, ovo de lula de polvo, é impressionante como é bonito, tá bom? Que mais? Aqui, olha, o detalhe do olho. Os pés, né, que o molusco tem são modificados em tentáculos. No caso, os polvos têm 10 tentáculos. Já a lula tem 8 tentáculos, mais, tá? Esses dois aqui braços maiores. A lula também apresenta essa parte da cabeça mais alongada. O polvo, essa cabeça é uma bola, bem globosa, né? Parece um globo mesmo. Já a cabeça da lula é alongada. Então, tudo isso aqui é cabeça, olha aqui o olho, e aqui na frente vai estar a boca, no meio desses tentáculos. 8 tentáculos para a lula e
né, desses 8, 2 são maiores aqui, tá? Então, diferenciados. O polvo tem 10, tá certo? Vamos ver a lula por dentro. Por que ver a lula por dentro? Porque entre os cefalópodes existe o polvo, que não tem concha, o náutilo, que tem uma concha, e tem a lula, que tem concha interna. Esta concha interna, que é o número 8, ela é chamada de pena. Vamos achar aqui, cadê o número 8? Aqui. Ela é chamada de pena por causa que o seu formato, aqui não parece muito, tá? Mas o formato dessa estrutura lembra uma pena. E aqui eu preciso fazer uma consideração importante. Pode colocar aí na sua apostila, no seu caderno, esta observação, tá? Até agora, desde que a gente começou a falar de zoologia, e vários animais tinham esqueleto, né? Por exemplo, lá atrás nos quinidários, os corais tinham esqueleto externo, mas tinham esqueleto, né? Vamos ver quem mais. Plateuminte não tem, nematóide não tem. Bom, daí a gente já chegou nos moluscos, né? Então, a gente está vendo que quando um animal tem esqueleto, esse esqueleto é lá de fora. Esta tem sido a regra. E, de repente, me aparece a lula aqui com o esqueleto do lado de dentro. Vocês conseguem perceber que isso daqui já é, vou colocar uma palavra um pouco assim forte, mas já é uma premonição de que um dia os animais vão ter esqueleto do lado de dentro, que vai ser o nosso caso, certo? O caso dos cordados. Olha só, gente, já é um anúncio aí de que, olha, gente, o esqueleto não precisa ser só do lado de fora, não, viu? Pode ser do lado de dentro que dá certo. Entende? Então, já é um pré-anúncio aí do que futuramente vai acontecer. Aquilo que aqui aparece como uma exceção, futuramente vai se tornar, lá, né, nos próximos animais que aparecerem, vai ser a regra. O esqueleto vai ser do lado de dentro. Tá? Então, atenção para esse animal que tem essa diferença aí. O esqueleto é interno, é um endoesqueleto. No mais, é tudo igual. Oi, pode perguntar. Então, ele tem os dois, esse animal? Os dois esqueletos? Não, Isso, não. ou Aqui, não? o grupo dos cefalópodes, eu vou ter o polvo, que não tem concha nenhuma, então não tem esqueleto. Ok. O Entendi, náutilo, entendi. o náutilo é esse aqui, ó. Esse aqui, que também é um cefalópode. E o corpo dele é como se fosse um polvo, só que dentro de uma concha. Então, tem Concha. cefalópode. Oi, pode falar. Ok, entendi. Obrigado, Então, Sheila. tem cefalópode sem concha, é o caso do polvo. Tem cefalópode com concha, é o caso do náutilo. E tem cefalópode como a lula, que a concha é do lado de dentro. O esqueleto é interno. Ok? Então, tem as 3 variedades dentro da mesma classe. Ok? Então, aqui eu termino com vocês o filo dos moluscos. Veja que é um filo que a gente demora mais para falar, porque tem muita informação, muita novidade, e tem 3 classes que a gente precisa falar das 3, tá certo? Bom, agora eu vou passar para a apostila para fazer com vocês os exercícios. Então, os exercícios desta aula se encontram aqui nas páginas 39 e 40 da apostila. Então, deixa eu só localizar aqui no sistema etapa a apostila de vocês, já está aqui para mim. Vamos lá. Aqui. Pronto. Filo dos moluscos, vamos avançar aqui um pouquinho. Mais. Cadê?
Será que não carregou a página? Ou será que é assim mesmo? Tá meio estranho isso aqui. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Aqui. Página 35, acho que não carregou, né? Porque aqui seria a 36, a 37, a 38. Acho que não carregou mesmo ainda a minha imagem aqui. Aqui deveria ser a página 39. Ah, aqui, ó, já tá até aqui, ó, página 39. Acho que ele não carregou ainda aqui. Vou dar um tempinho, né? Não posso esperar muito, porque não tem muito tempo. Então, enquanto vai carregando aqui, se é que ele vai carregar, eu vou seguir na minha apostila aqui de papel, né? Vocês ainda de vocês, página 39. Primeiro exercício. Associe corretamente as estruturas citadas com exemplos de moluscos que as contenham. Então, pode repetir, tá bom? Então, pode ter mais de uma estrutura para o mesmo molusco. Então, nós temos aqui, por exemplo, letra A. Deixa eu pegar uma caixinha de texto aqui. Então, questão número 1, vamos lá. Na letra A. A letra A eu tenho que é o polvo. Certo? O que o polvo tem? Polvo tem rádula? Sim ou não? Sim. Sim, tem boca, tem rádula. Polvo tem concha bivalve? Duas conchinhas? Não. Não. Polvo tem glândula de tinta? Ah, isso ele tem. Polvo tem sistema circulatório fechado? Tem também. Não Tem. é? Polvo tem brânquias filtradoras? Bom, ele tem brânquia para respirar. Mas a brânquia funciona como um filtro que coleta alimento? Não. Do polvo, não. Então, isso não vale para o polvo. Vamos lá, letra B. Na letra B eu tenho a lula. Como a lula também é um cefalópode, vale mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, a lula tem rádula, a lula tem glândula de tinta e a lula tem um sistema circulatório fechado. Letra C. Quem é a letra C? É o caracol. Bom, o caracol já é um gastrópode, já está na outra classe. Os gastrópodes têm rádula. O caracol tem cabeça? Tem cabeça? Não. Tem, caracol tem. Tem. Tem cabeça. Tem cabeça, tem boca. Se tem boca, tem rádula. Ah, Okay? A ok. rádula é aquele que tritura, a estrutura que tritura o alimento. Caracol tem concha bivalve, duas conchinhas? Não. Não, é uma só. Caracol tem glândula de tinta? Não, isso é exclusividade lá dos cefalópodes. O caracol tem sistema circulatório fechado? Fechado Tem. só dos cefalópodes. Os outros moluscos, Ah, tudo beleza. aberto. Tá bom? Aberto. E as filtradoras? Também não, né? Não, porque se ele é terrestre, ele nem vai ter brânquia, ele vai ter pulmão, que é a cavidade do manto funcionando como pulmão. Então é só um. Só um para o caracol. Mariscos. Mariscos são bivalves. Tem cabeça? Bivalve Eu acho que. Não, bivalve não não. tem. Não tem cabeça, então não tem boca, então não tem rádula. E Rádula. concha bivalve, com certeza, ele é um bivalve. Glândula de tinta? Não, isso é só lá com cefalópodes. Sistema fechado? Não, isso é só com cefalópodes. Brânquias filtradoras? Sim, porque para esse grupo Sim. eles vão usar a brânquia como um sistema de captura de alimento também. E
E é ostra. Ostra está no mesmo grupo do marisco, então vale as mesmas características aqui, tá certo? Eles são bivalves, duas conchas, sistema circulatório é aberto, não é o fechado, e as brânquias são filtradoras, atuam na filtração. Ok, vamos lá. Exercício número 2. Nós temos na figura um caracol, né, um caramujo aqui aberto, mostrando aqui algumas estruturas nomeadas, né, aqui mencionadas como 1, 2 e 3, e ele quer saber que estruturas são estas. Então, olhando aí a figura, o que representa o número 1? É uma coisa que está na boca. Como chama isso? Rádula. Muito bem. Veja que está ali na região da boca, que depois se estende ali todo o trato digestório do animal. Então, 1 é a rádula, é o que está dentro da boca. O 2. O que é o 2? O 2 não lembro. É o pé, né? Um músculo que ele vai usar para se locomover. Este pé também vai funcionar da seguinte maneira: quando o animal se esconde, ele entra dentro da concha e ele fecha a concha por baixo com esse pé. E como é um pé que tem muita musculatura, ele é muito forte, dificilmente alguém consegue arrancar o bicho de dentro da concha, tá? Então, esse aí é o pé que serve para locomoção. E número 3, ele mostra o final do sistema digestório, né? Então, podemos colocar aqui intestino, ok? Que representa o final do sistema digestório. Virando a página, questão número 3. Epidemias de cólera geralmente ocorrem em cidades litorâneas e são frequentemente associadas à ingestão de bivalves, como por exemplo ostras. Qual é a relação? Aí ele foi longe, hein? Então vamos lembrar, primeiro, cólera é uma doença causada por uma bactéria. É uma doença que está relacionada à água não tratada, ao esgoto lançado muitas vezes no mar. E mesmo o mar tendo aí uma grande salinidade, isso não mata a bactéria, porque a bactéria no meio externo ela vira um cisto, então ela fica muito bem protegida. Agora, Sheila, o que isso tem a ver com ostra? Alguém consegue enxergar alguma relação da bactéria na água, em forma de cisto, com uma ostra? Duas coisas. Pode ser, ou estão usando a água não tratada para cozinhar a ostra, ou quando ela vai fazer a filtração, a bactéria fica dentro Isso, dela. é a segunda opção. Porque se você for cozinhar com água, é meio estranho alguém pegar água contaminada, poluída para cozinhar, mas a gente sabe que existem realidades assim. Deixa eu olhar lá para a África, dá dó, você vê a cor da água que eles usam para beber. Você fala assim, gente, não é possível que um ser humano está bebendo esse tipo de água. Mas Sim. infelizmente é verdade, né? Mas não se aplica à maioria. Mas não é só isso, porque vamos ver, se você está usando para cozinhar o molusco água contaminada, o próprio calor já vai matar o molusco, vai matar a bactéria, então eu não infectei a ostra na hora que eu cozinhei ela com água, né? Porque o calor matou tudo. Então, faz sentido que a segunda opção. A ostra, como todos os bivalves, não são filtradores. Elas não coletam o alimento da água, só que junto com o alimento veio o cisto da bactéria. E aí esse cisto fica dentro dela. Agora, um detalhe, né? Não sei se alguém aqui já comeu ostra, né? Ou se gosta, se tem esse costume, esse hábito. Mas eu vou explicar para você. A ostra é um tipo de animal que é comido cru.
certo? Dá uma leve ferventada, passa na água fervente e já tira. Então, ele é consumido cru. Por que que é assim, Sheila? Porque molusco, quando você cozinha, ele enrijece, tá? Então, aí, se você já comeu polvo, se você já comeu lula, tem jeito certo de preparar, porque o cozimento fica rígido, vira uma borracha que você não consegue mastigar. Eles põem por isso naquelas grelhas por um certo tempo lá, né? Então, é controlado esse cozimento, tá? É de um jeito bem particular. E a ostra, ela é consumida cru. Agora, pensa bem, né? Joga um limãozinho lá e, ó, manda para dentro. É assim que se come ostra. Então, se o animal ele é consumido cru e dentro dele tem veja que essa bactéria vai estar viva. Então, é relativamente comum casos de pessoas que ficam com cólera, entre outras doenças transmitidas pela água, após ter comido ostra, certo? Então, tem todos esses detalhes aí a serem considerados. Então, vamos resumir isso aqui num texto. Vamos colocar assim, primeiramente, os bivalves são animais filtradores e, assim, retêm em seus corpos bactérias, entre outros micro-organismos, causadores de doenças. Segundo, os bivalves são consumidos cru. E isso favorece a transmissão de doenças, tá certo? Porque se é consumido cru, o agente causador da doença está vivo ali, ele não foi eliminado pelo calor, tá? Então, você tem que ter conhecimento não só de biologia aqui para responder, um pouco de culinária, um pouco da morfologia e da anatomia do bicho, e mais aí conhecimento de outras áreas da biologia, como de doenças bacterianas. Então, isso é uma questão de vestibular, né, que vai avaliar um aluno que já concluiu o ensino médio, que tem todas essas informações, tá? Mas, como vocês já estudaram bactérias e agora estão estudando moluscos, então já propõe esse tipo de questão para vocês. E a última questão aqui, a gente tem um quadro que visa comparar o caramujo, que é o bivalve, com animais de outros grupos anteriores, como a lombriga, planária e hidra. Lombriga nematóide, planária plateuminte e hidra é um exemplo de quinidário, então ele vai voltando os grupos anteriores. Compará-los em termos de número de folhetos embrionários, né, se é diblástico ou triblástico, simetria, se é bilateral ou radial, e se tem ou não celoma, tá? Então, como eu não estou aqui com o quadro, eu vou escrever o nome de cada animal, só para vocês terem como referência. Caramujo, lombriga, planária e hidra. E para cada um deles, vamos lá. Quantos folhetos embrionários tem os moluscos aqui representados pelos caramujos? São 3, não são triblásticos? E a lombriga? 3 também. A 3? planária e plateuminte. Aí vai falar. E a planária? Plateuminte também tem 3. 3. O terceiro folheto apareceu com os plateumintes e permanece até o final. Bom, se apareceu com os plateumintes é porque a hidra
que veio antes, que é quinidário, só Vai tem ter 2 também. folhetos embrionários, tá? Vamos lá, agora para outra característica que é a simetria. Como é que é a simetria do caramujo? Aqui corta no meio, que eu esqueci o nome. Bilateral. Bilateral. Tá? Como é que é a simetria da lombriga? Bilateral. Quem trouxe a novidade da simetria bilateral? Os plateumintes. Então, de plateuminte para frente, todos têm simetria lateral, Cial. né? Mas a hidra, que vem antes, né, é simetria radial. Vários planos de Isso que eu ia simetria. perguntar, da hidra não é. A hidra tem vários planos de simetria. Equinidário. Próximo, celoma. Todo mundo que tem 3 folhetos embrionários pode ou não ter celoma. O caramujo, ele é celomado. Ele tem celoma de verdade, a cavidade duplamente revestida por mesodermo. E a lombriga? Pseudocelomado. Tem a cavidade, mas ela é revestida uma única vez pela mesoderme. E a planária? Apesar de ter a mesoderme, não formou esta cavidade. Então, é acelomado. E o que a gente fala da hidra? A gente não fala nada, tá bom? Vou pôr um X aqui de nada, porque não é que a gente esqueceu de responder. Não, a gente não classifica quem é diblástico por essas características aqui, só quem é triblástico. Beleza? Vou deixar aqui alguns exercícios dos adicionais propostos para vocês fazerem. Deixe-me ver. Aqui da zoologia. Fica. Bom, aqui são os que eu já passei. Olha, o 93 da Unicamp, ele vai relembrar aquela questão da esquistossomose, tá? Então, faz aí o exercício 93, ele vai traçar o paralelo com a esquistossomose. O 95 já vai mais direto a características dos moluscos. O 98 vai falar da questão da pérola. O 99 tem a ver com bivalve, tem a ver com filtração, tá bom? Então, ficam esses exercícios aí para vocês fazerem a mais. Bom, para terminar de vez essa apostila, me falta uma aulinha só, mas o nosso tempo aí também está bem curto. Então, eu só vou, assim, brevemente comentar qual é o tema desta aula, até porque eu não sei o que aconteceu aqui, que a apostila, ela não está carregando, né? Então, não consigo mostrar a imagem para vocês. Vou tentar voltar um pouco aqui. Aí, ó, pronto. Agora eu voltou até demais. Então, vamos ver se eu consigo aqui alguma coisa. Aí, ó. Bom, vamos lá. Nessa última aula, nós vamos falar de evolução. Então, toda vez que a gente fala de evolução, tem algumas coisas que... Oi, pode falar. Licença, tem só 3 minutos, dá tempo? Ah, sim. Não, eu sei, mas eu só vou dar uma rápida introdução. Quando a gente fala de evolução, a gente fica assim, sabe? Como que com uma coisa engasgada na garganta, assim, uma coisa que parece que não desce pra gente, né? Olha, nem carregar, carrega. Que parece que a gente não... Como é que é essa história aí? Porque você fala tanto, Sheila, que a gente não pode dizer que um animal virou outro, né? Ninguém vira outra coisa, né? Então, não posso falar, o homem veio do macaco, né? Então, de repente, o macaco se transformou em homem. Como é que é isso aí, né? Ou, por acaso, algum dia a macaca deu à luz e não era um macaco, era um homem? Como é que é essa história? Então, esta aula de evolução agora é ela que vai nos dar plena compreensão
de como é que acontece esta evolução, resultando em formação de novas espécies, tá bom? Então, eu vou falar para vocês nesta próxima aula, que vai ficar para amanhã, de duas formas de evolução. A evolução divergente, que é a evolução que gera novas espécies, tá? E a evolução convergente, ela não gera novas espécies, mas ela faz com que espécies diferentes, de alguma maneira, se pareçam, né? Por exemplo, vários animais que se locomovem na água, se a gente pensar aí a tartaruga marinha, a foca, o peixe, né? A baleia, todos eles têm, apesar de serem muito diferentes, completamente diferentes, né? Um é mamífero, outro é peixe, outro é réptil, têm aspectos em comuns. Por exemplo, o braço de uma baleia se parece muito com a nadadeira do tubarão, ou com o braço de uma foca, né? Com as patas anteriores de uma tartaruga. O formato alongado do corpo, não é? É similar. Então, veja que são espécies diferentes, mas pelo fato de viverem no mesmo ambiente, isso favorece algumas semelhanças. Então, isso também é um tipo de evolução. Então, amanhã eu vou falar para vocês de evolução divergente, aquela que forma novas espécies, e a gente vai entender isso de uma vez por todas, né? Como é que a coisa funciona. E de evolução convergente, que é quando espécies diferentes, pelo fato de estarem submetidas a uma mesma condição ambiental, elas começam a se assemelhar em pequeno grau, tá bom? Então, fica para amanhã esse conteúdo, né? Já deu aqui o meu tempo com vocês. Então, daqui a pouquinho, né, já vou estar postando lá no grupo de vocês a prova, tá? Então, fica aí à disposição de vocês podem me entregar até amanhã, tá? Então, vocês têm aí as aulas da manhã, então deixe para fazer no período da tarde, quando vocês estiverem mais tranquilos. Se vocês tiverem apoio, quiserem começar no apoio, fica à vontade, mas o prazo máximo é até amanhã, ok? Então, tchau. Vou deixar também o link da gravação para vocês retomarem a aula, quem precisar, quem não pôde participar por alguma razão. Ok, tchau, tchau, Sheila. Tchau.